O termo violência obstétrica é usado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando passam por procedimentos de saúde durante a gestação ou pós-parto. Não há uma lei federal sobre o que configura ou não esse tipo de violência. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a Antília Reis, que é advogada especialista em família e sucessões. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui no Santo Café com você e seus telespectadores. Doutora, se não existe uma lei federal específica para esse tipo de crime, como os agressores são punidos? Pois é, esse é um grande problema, que não existe lei federal e nem no Código Penal nenhuma tipificação desse crime. Então, por conta disso, por exemplo, nunca haverá prisão por esse crime. O que nós fazemos é nós colocarmos outros crimes tipificados para que a gente consiga punição, como, por exemplo, lesão corporal, importunação sexual, assédio. Então, você coloca outros crimes que estão tipificados para a gente poder, na esfera criminal, tipificar o crime. Agora, na esfera civil, as situações vexatórias que a mulher é submetida dão aso a você entrar com uma indenização por dano moral. Ah, então está explicado. Porque ao menos 18 estados e o Distrito Federal possuem algum tipo de legislação sobre esse tema, né? Mesmo assim, a senhora já explicou, não há previsão de prisão nesses casos, mas pode haver, por exemplo, pagamento de multa, indenização, essas coisas. Pois é, no Paraná, por exemplo, eles falam sobre parto humanizado e a importunação da mulher gestante. Contudo, são leis que não são regulamentadas, então, para ficar melhor explicado, quando a lei não está regulamentada, a força dela de coibir o ato criminoso é menor. Então, o que você faz? Você usa uma lesão corporal, você usa um assédio, uma injúria, você usa crimes que são tipificados no Código Penal para você poder configurar a violência obstétrica. Agora, na parte civil, você consegue o dano moral, porque toda vez que você é colocado numa situação vexatória, de humilhação, que te dá um dano, um desconforto, isso dá dano a você ter uma indenização por dano moral. O que as mulheres têm que saber é que tem técnicas, por exemplo, que não são recomendadas na Organização Mundial da Saúde, e justamente no Brasil, como não tem previsão legal do que é uma violência doméstica, elas são feitas tanto nas redes públicas como nas particulares. Então é importante a mulher procurar saber quais são as técnicas que são proibidas e as técnicas que são aceitas na Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, tem uma técnica, eu não vou falar os nomes técnicos porque vai confundir o seu telespectador, mas, por exemplo, abrem com bisturi a cavidade vaginal para o nenê sair mais rápido. Isso não pode, isso é violência obstétrica. Colocar o cotovelo na barriga da mulher para ajudar a pulsionar o bebê para sair mais rápido. Isso é uma violência obstétrica. Então, a mulher ela tem que tomar que cautelas? Antes de ir para o seu parto, levar um acompanhante, que isso é lei. Você pode levar qualquer pessoa, e você pode também não querer ninguém, mas eu aconselho sempre ter um acompanhante, que não precisa ser alguém da família, pode ser um amigo, um colega, pode ser qualquer pessoa para o ato, olhar as técnicas que não são recomendadas na Organização Mundial da Saúde e ficar ciente que qualquer ato no pré-natal, durante a gestação, os exames pré-natais, durante o parto, o nascimento e no pós-parto, todos podem ser configurados como violência obstétrica. Qualquer dano para a mulher gestante e para o bebê. Certo, então a mulher tem o direito sim de ter um acompanhante e essa pessoa de confiança da mulher que vai acompanhar esse procedimento, ela tem o direito de ficar durante todo o procedimento, porque o que a gente vê em alguns casos em que há inclusive violência obstétrica é que durante o procedimento ali é solicitado para que essa pessoa deixe a sala por algum motivo.
Isso pode acontecer ou a pessoa tem o direito de ficar até o final? Não pode acontecer, a pessoa pode chegar e dizer que vai ficar até o final. Geralmente eu aconselho, na hora que for entrar, falar, olha, esse é meu acompanhante, ele vai ficar até o final em todos os procedimentos. Então, não há motivo para pedir para o acompanhante sair. Mesmo se tiver acontecendo uma emergência no parto, ele pode ficar num lugar reservado que ele tenha acesso à gestante, ele não é obrigado a sair. O que acontece nesses casos de violência obstétrica é que a pessoa age com dolo. Dolo é a vontade de lesionar, vontade de fazer a violência. Então, ela premeditadamente, como nesse caso que horrorizou o Brasil, mas levantou a questão, ele pediu para sair bem no momento que ele iria praticar a violência. Então, o acompanhante não é obrigado a sair e isso tem que deixar bem claro na hora de entrar no parto, tanto na rede pública quanto na privada. Olha, meu acompanhante está aqui, ele vai ficar até o final. E o hospital pode cobrar para que esse acompanhante entre nessa sala, doutora? A gente estava falando, inclusive eu estava falando sobre isso com amigos no fim de semana, que o hospital acabou cobrando uma taxa ali. Isso é regulamentado ou não? Isso é totalmente ilegal. Qualquer cobrança é ilegal. Isso pode ser denunciado junto ao PROCON, ao Ministério Público do Consumidor. Isso é ilegal e não pode ser cobrado taxa nenhuma. E a pessoa pode filmar o procedimento, ou eu posso, por exemplo, contratar um fotógrafo, um cinegrafista para fazer essas imagens. Isso depende do hospital. Como que funciona essa questão? Você pode filmar, você pode contratar, mas isso tem que ser previamente comunicado ao hospital. Eles têm regras e normas que têm que ser atendidas, porque tem pessoas também que não têm bom senso, né? E acabam atrapalhando todo o procedimento médico. Então, todos os hospitais eles já têm previamente as regras e as normas para a filmagem, e aí você comunica antecipadamente, a pessoa vai ter acesso a essas normas, essas regras, vão concordar com os termos e não há problema nenhum. É que tem que ser respeitado ali os médicos, né, e a equipe para se movimentarem. Eu já vi casos de pessoas totalmente inconvenientes que, para ter um clique, uma filmagem, acabaram atrapalhando o parto da criança. A questão do bom senso precisa mesmo estar presente, né? E é uma ocasião extremamente importante para a vida da mulher, daquele bebê. Ninguém quer, claro, que aconteça nenhum mal. A gente teve recentemente esse caso que a senhora já mencionou, do anestesista que foi flagrado estuprando uma mulher durante o parto. Os profissionais ali se atentaram para um comportamento diferente desse profissional e aí decidiram filmar. Essa questão de colher essas provas é importante? É muito importante, porque, veja, a violência obstétrica, normalmente, não tem como provar. Você só consegue comprovar um crime se você tem prova desse crime, né? Foto, vídeo, gravação de áudio. Geralmente a mulher, ela está, nesse caso, ela estava sedada, ele aumentava a sedação com dolo, com a vontade de violentar, ela ficava refém, ela não tinha a noção, por isso que se enquadrou como estupro de vulnerável, porque ela não tinha o discernimento para ela poder se defender. Então é muito importante sempre estar acompanhando de alguém, tanto no pré, no pós, para que essa pessoa, se perceber qualquer coisa diferente, grave, filme, tire uma foto. Se não houvesse a mobilização daqueles profissionais para filmarem, ele estaria perpetuando esses horrores, porque dezenas de mulheres foram violentadas. E isso acontece e tem a impunidade porque é muito difícil de provar. A mulher já está tão fragilizada ali, muitas vezes com dor, ansiosa, que ela não consegue, às vezes, perceber as coisas que estão acontecendo no seu entorno. Então, esse momento é um momento que a mulher sempre tem que estar acompanhada de alguém. Procedimentos desnecessários ou não autorizados pela gestante também se encaixam nesse quadro de violência obstétrica? A mulher pode, por exemplo, se recusar a tomar alguma medicação?
Sim, também se caracterizam, não é só a parte de você violentar fisicamente, mas psicologicamente e na parte de você querer que ela tome remédios ou façam procedimentos que ela não quer, que causem dor. Por exemplo, tem muitos casos que o médico ele impulsiona com o braço a barriga para o bebê ser expelido, isso causa muita dor, isso não é recomendado e ela pode não querer e tem isso. Se for insistido, é uma violência obstétrica. Violência obstétrica também é uma coisa que parece normal, mas não é. A mulher está com dor, está numa cadeira de rodas ou numa maca, o médico ou a equipe de enfermagem chega e fala assim, levanta e vai até ali. Esse ato dela, no momento que ela está com dor, que ela não está conseguindo se movimentar, quererem, por exemplo, que ela se levante e ela vá até o local A, o B ou C, isso é uma violência obstétrica. Tem casos de quando isso acontece, o bebê nasce no chão, bate a cabeça, tem traumatismo. Então, são pequenos atos que causem desconforto a ela ou ao bebê e que causam problemas psicológicos, situações vexatórias, tudo isso você se enquadra na violência obstétrica. E quando a lesão acontece na criança, no bebê? Às vezes vai fazer um procedimento ali de toque e lesiona a cabeça dessa criança, ou essa criança é ferida de alguma forma. Isso também se configura como violência obstétrica ou aí já parte para outro tipo de crime? Também a gente entende que a violência obstétrica é tanto para a mãe gestante quanto para o bebê. Tudo que causar dano para o bebê ou para a mãe gestante, você enquadra como violência obstétrica. No criminal, você usa as tipificações de lesão corporal, de outros crimes, mas no dano moral, você entra com dano moral para pedir um valor, uma multa, né, uma indenização pecuniária em cima tanto do dano para o bebê quanto o dano para a mãe. E, inclusive, você consegue entrar com uma indenização por ricochete, que é quando o ato lesa só a criança, mas atinge a mãe por ela ver o sofrimento da criança. Tá explicado, doutora. E quando acontece a demora para o atendimento? A senhora já mencionou essa questão de a mulher estar ali esperando com dor, o médico pedir para ela fazer algum tipo de procedimento. Isso pode se configurar como violência obstétrica. E essa demora excessiva, que inclusive pode provocar danos ali, lesões ou sequelas nessa criança. Isso também é um problema? Pode ser configurado como violência obstétrica? Essa demora para fazer o parto? Boa pergunta, Wilker, porque é o que mais acontece, né? Isso também se caracteriza violência obstétrica. Por isso que era bom ela estar acompanhada de alguém para filmar o que está acontecendo e eu aconselho ligar para o 190. 190, apesar de não ter previsão legal no Código Penal do que é violência obstétrica, mas tem ali um crime que é omissão de socorro, por exemplo. Ela está passando mal e está na demora para atender. É uma violência obstétrica? Mas nós vamos configurar para na hora de ligar para a polícia como omissão de socorro, porque a polícia 190 é obrigada a ir ao local e, se for o caso, é obrigado a pegar os responsáveis e conduzir para a delegacia. Então, infelizmente, não tem a tipificação do crime de violência obstétrica, mas tem outros que nós podemos ocasionar. Se machucou, lesão corporal, tocou no seu corpo de uma forma que você não gostou, importunação sexual ou mesmo o estupro de vulnerável se ela estiver sem as condições dela de discernimento. Está demorando para atender, ela está passando mal, a criança corre risco, ela corre o risco, omissão de socorro. Tá ótimo, doutora Antília Reis, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por nos trazer tantos esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada a todos.